Fiz exodoncia e o paciente teve hemorragia. Indo para o pronto-socorro, relatou não tomar medicamentos e a exo foi dentro da normalidade. Era um 35, usei lido e ele tem 79 anos. Fiquei traumatizada. Ô, Joline, eu sinto muito por isso, tá? Mas, ó, é assim, faz parte. O que é importante, você trouxe essa dúvida aqui para você ganhar conhecimento e não deixar que isso ocorra novamente, tá bom? Eu vou dizer para você, você não é a única que já passou por situações de hemorragia. Eu também já, acredite, eu já tive. Não foi só uma, infelizmente, tá? Eu já tive situações parecidas do paciente ter hemorragia. No meu caso, foi depois de uma raspagem, só para você ver a situação, né? Então tá tudo bem, bola pra frente, não deixa isso ser um fator que vai te bloquear de atender outros pacientes, fazer cirurgia, tá? E aqui, dentro do que você me passou, eu vou tentar te dar um norte em relação a isso, tá? Primeira coisa que você precisa entender é, anota aí, o que você considera uma hemorragia? Emoji do... Sabe aquele emoji? O que você considera uma hemorragia? O que vocês consideram, galera? Uma hemorragia. E vamos além. O que é uma hemorragia para o seu paciente? Porque, ó, vamos lá. Eu já ouvi isso de vários pacientes. Doutora, sangrou, doutora, demais, Ok, é uma cirurgia. Cirurgia sangra, vai ter sangramento. Alguns pacientes mais, outros pacientes menos, tá bom? Então, só pra gente ficar presente para isso. É esperado. Quando você faz uma cirurgia e não tem muito sangramento, é porque, digamos assim, deu sorte, tá? Deu sorte não, como que eu posso dizer isso? Porque talvez você fez uma boa vasoconstrição, uma boa anestesia local ali e não teve tanto sangramento. Segundo ponto, apesar do paciente não ter te relatado não uso de nenhum medicamento, existem vários outros fatores que interferem nos fatores de coagulação. Vamos lá tirar os pontos cegos da Joline aqui. Quais, Pamela? Se o seu paciente é alcoólatra, consumo recorrente de álcool, um paciente que já tem um quadro de cirrose hepática, patologias que afetam o fígado vão interferir, podem interferir nos fatores de coagulação. Por quê? Porque é o fígado que fabrica os fatores de coagulação. Lá o nosso TAP, TTPA, né? Então pode ser realmente, você inclusive começou bem a investigar medicamento, né? Mas a gente tem várias patologias, Juliane, que são crônicas, que não têm sinais e sintomas e que podem interferir no fígado, por exemplo, o fabricante desses fatores de coagulação, tá bom? Como que eu descubro isso? Vamos lá, e aí? Caramba! Como que eu vou saber? Vou ter que adivinhar? Não. Você vai usar de um recurso extremamente importante quando a gente pensa em uma cirurgia odontológica. Solicitação de exames de sangue. Tá funcionando aí? Tá batendo o tic-tac da galera? Perfeito, olha lá o ponto cego. Eu sempre falo isso. Exame de sangue é o padrão ouro de avaliação dos nossos pacientes. Cada vez que a gente faz uma cirurgia, faz uma biópsia ou até mesmo uma raspagem, digamos assim, né? A gente acaba trabalhando, se a gente não solicita exames de sangue, a gente trabalha no escuro. Boa parte das situações, quase todos os pacientes já atendeu, né, Juline? Nunca deu nada. Pô, mas eu sempre faço exodontia e nunca aconteceu isso comigo. Beleza, mas tem aquele 1%. 1% vagabundo, senhora e senhores. Tem 1% que vai dar dor de cabeça. E foi esse seu caso. Aí você foi premiada, Joline. Tá? Vai ter aquele 1% que você extraiu um dente.
um 34, um dente inferior, e eu tive ali um sangramento além do esperado. Por que foi a primeira pergunta que eu te fiz em relação à hemorragia? A gente considera hemorragia quando eu tenho uma perda sanguínea acima de 700 ml. Minto. Uma perda sanguínea que represente 10% do volume sanguíneo do seu paciente. Então, se ele pesa 70 quilos, isso vai corresponder mais ou menos ali a 700 ml, tá? 70 quilos, Perdão, uma pessoa de 70 quilos tem aproximadamente 7 litros de sangue. Então, 10% disso... A pessoa não sabe fazer conta, Cristiana. Não, vergonha. Ai, meu Deus do céu, é vergonha. Se caísse no concurso, já tinha rodado. Não tava dando certo. Ainda bem que eu não preciso de concurso, nem quero concurso, nem pretendo. Mas, sacou? Então, vou imaginar uma pessoa mais ou menos de 70 quilos, em média, tem 7 litros de sangue. 10% disso representa 700 ml. Tudo bem? Então, em média, isso é variável conforme o tamanho, o peso dessa pessoa e o volume sanguíneo dela, tá bom? Então, assim, fica presente para isso, porque às vezes o que aconteceu foi um sangramento além do que você estava acostumada, tá? Mas não quer dizer que aquilo prejudicou. Meu Deus, mano, prejudicou o meu paciente, ele vai ter um negócio. Não. Se a gente parar pra pensar, quanto que a gente doa de sangue no Hemosul? Vai variar ali de 350 a uns 450 ml, né? E a gente fica firme e forte, a gente fica bem. Faz sentido? Tudo bem? Então, ó, lembra essa ideia do que é realmente hemorragia? Será que realmente ele teve uma hemorragia ou só sangrou a mais e ele acabou se assustando, ok? Outro fator, se a gente não quer ser pego de surpresa, a gente precisa avaliar com precisão o nosso paciente. Tanto as possíveis alterações, comorbidades, hábitos de vida desse paciente, como os exames de sangue. Se você tivesse, por exemplo, avaliado o coagulograma do teu paciente, é possível que você tenha encontrado alguma alteração, que não necessariamente está relacionado com o medicamento que o paciente utiliza. Pô, mas olha só, eu não teve alteração de exame, ainda assim sangrou bastante e tudo mais. E aí, o que rolou? O que pode ter acontecido? Como será que foi o pós-operatório desse paciente? Será que você fez uma sutura bem fechadinha? Aí a gente avalia outras coisas, né? Por quê? Porque tem paciente que é serelepe, gente. Eu já fiz exodontia em paciente. Um dos casos que o paciente voltou, ai, doutora, sangrou muito, ficou sangrando, Por quê? O paciente fez a primeira cirurgia comigo, a primeira exodontia do molar inferior. Fez o pós-operatório bonitinho, não teve nada. Na segunda vez, doutora, não teve nada na primeira, fez a exodontia e foi carpir o quintal. Foi carpir um lote. O que aconteceu? Teve um quadro de sangramento além do esperado. A gente lembra até hoje desse caso. Eu gostava tanto desse paciente, tão querido. Mas é um serelepe. Eu peguei meu chinelo e taquei. Eu falei, então o pós-operatório só valeu para o primeiro dente. Para o segundo, o senhor esqueceu disso, né? Repouso, alimentação gelada, Ai, doutora, é que o primeiro não doeu, não aconteceu nada. Aí eu fui lá, eu precisava, coitado, ele é jardineiro, né? Precisava cortar a grama lá, carpir não sei o que, eu tive que fazer. Só que aí o paciente teve o sangramento. Imagina, ficar num sol quente. Aqui em Mato Grosso do Sul é quente pra caramba, é um sol de rachar. Sol quente. Meio-dia, fazendo um serviço braçal, gente, aumenta a pressão arterial, aumenta o fluxo sanguíneo, vai ter sangramento. Sacou aí, Joline? Espero também que eu tenha te ajudado e tirado um pouco dos seus pontos cegos. Doc, quando eu venho aqui tirar essas dúvidas de vocês, quando eu tento ajudar vocês ao máximo, eu espero sinceramente que esse conhecimento te empodere. Porque tudo que vocês trazem aqui, apesar de ser comum a gente ter essas dúvidas, ter essas intercorrências, elas não podem ser, não é normal, digamos assim. É comum, mas não deve ser normal. A gente tem que ter segurança no nosso atendimento. A gente tem que poder fazer o melhor para o nosso paciente. E eu adoro as dúvidas que vocês trazem aqui, porque realmente eu consigo ver quais são as dificuldades e entender os pontos cegos que vocês têm. E dogs, não querendo assustar vocês, mas tem muitos pontos cegos. Aqui nas minhas lives a gente
Coloca alguns tópicos, alguns pontos para te dar o norte, mas o que você puder aprofundar, aprofunde no conhecimento. Estou aqui com os meus conteúdos, eu tenho curso online, eu não estou com matrículas abertas agora, mas quando você puder, entra, aprofunda, estuda, porque isso vai fazer diferença na sua vida. No final das contas, não é o anestésico local, não é a hemorragia, não é o exame de sangue, mas é você fazer o seu melhor, é você ter orgulho de ser dentista, de você ter autonomia como profissional, você saber avaliar o teu paciente, você não trabalhar no escuro, você ter clareza de protocolos de atendimento. E a única forma que a gente tem de transformar a nossa vida, de transformar a forma que eu faço odontologia, é com conhecimento, tá bom? You're the best!